já que ele disse que ia fazer a morada no nosso coração e faz a morada no nosso coração, né? Acha que tem que ter alguém para poder receber uma revelação para poder pregar, para poder ensinar, sendo que ele está mais perto de nós do que a nossa própria respiração. Sim, exatamente. Ele tá, irmão. Só que tem gente que estuda o Evangelho muitos anos e não entende que ele está ali. Entende assim, é um Deus que está fora, que eu preciso fazer alguma coisa para trazer ele para dentro. Tem muita gente que não compreende esse Deus que está dentro. Entendeu? Então, se eu ouço essa verdade, eu posso ser convencido por ela. Ou posso também não ser convencido por ela. Porque tem muita gente que acha, irmão Serginho, e demais irmãos aí que estão ouvindo, que Deus, ele veio para salvar o homem. Naquilo que o homem entende que ele precisa ser salvo. Então, o que é o evangelho para muitas pessoas? O evangelho é para salvar. Mas tem muita gente que entende que esse mesmo evangelho que é para salvar, eles entendem que é para poupar. Poupar a pessoa do sofrimento, poupar a pessoa de uma vida de problemas, para poupar a pessoa de desemprego, né, para poupar a pessoa da dor, para poupar a pessoa do sofrimento no dia a dia, sofrimento no casamento. Então, muita gente acha que o evangelho foi dado para poupar as pessoas, para, de alguma maneira, uma proteção que na vida da pessoa que não permite que essa pessoa passe por coisas desagradáveis. Então, a maioria das pessoas entende o evangelho dessa forma. Mas o evangelho não foi dado para nos poupar de nada. De nada, irmão. Pelo contrário, Jesus ele veio, ele sofre, ele não é poupado. A Bíblia nos ensina que Jesus ele aprendeu pelo sofrimento. Ele aprendeu a obediência pelo quê? Porque ele foi poupado da? Não. Ele aprendeu pelo sofrimento. Ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Então, não existe um evangelho que poupa as pessoas de sofrer, que poupa as pessoas de ficar doente, que poupa as pessoas de passar por desprazeres. Não existe isso, irmão. Existe um evangelho que salva. Mas ele salva o quê? A pessoa daqui da terra para o céu? Também não. Ele salva a pessoa na sua consciência, no seu entendimento, na sua essência. Então, uma pessoa que pensava ser algo que ela não era, quando ela recebe a revelação do Evangelho, ela passa a ser, de fato, quem ela é. E o passar a ser, de fato, quem é, entender qual é a sua essência, isso é a salvação dela. Não, Deus não está salvando, tirando a pessoa daqui da terra e colocando ela no céu. Ele está tirando a pessoa de um entendimento de trevas para o entendimento do Filho do amor. Essa é a salvação. Então, nós somos tirados de um império chamado Império das Trevas e somos colocados num reino. Saímos de um império para um reino. Isso é muito relevante, irmãos. Nós saímos de um império para um reino. O império é das trevas. O reino é do Filho do amor. Isso é muito legal, muito interessante isso. Muito bom. Então, a gente não está aqui de maneira nenhuma para ser poupado das coisas que nós não gostamos, das coisas que nós achamos que não são legais. Então, não é para que eu seja poupado daquilo que eu digo, olha, isso aqui para mim não é bom. Eu vou orar a Deus, ele vai me poupar disso. Isso não é a proposta de Deus, tá, irmãos?
Embora tem muitas pessoas que entendem assim, que acham que é dessa forma, né? Então, nós estamos aqui para sermos poupados de alguma coisa? Não. E a Raquel, salva da ignorância dos conceitos, crenças, exatamente, irmã Raquel, dessa forma mesmo. Então a luz brilha para que a gente para que nós possamos enxergar, né, irmãos, e não mais ficarmos na ignorância, ficarmos nas trevas, né? Ficarmos nessa escuridão. E é exatamente assim mesmo que o Evangelho faz. Então o Evangelho não é para poupar. Pelo contrário, né, ele salva você nas suas maiores dificuldades. Ele é a salvação para nós, até mesmo nas maiores dificuldades. Então, quando a pessoa ela É, passa a entender assim, irmãos, ela vai assumindo uma condição de vida diferente daquilo que era a nossa condição de vida quando nós estávamos presos no sistema, no entendimento religioso das coisas. Porque agora a gente começa a enxergar com os olhos de Deus. Nós começamos a pensar com a mente de Deus. Nós passamos a ouvir com os ouvidos de Deus. Nós passamos a andar da forma que Deus anda, a compreender da forma que Deus compreende, a falar da forma que Deus fala, a agir da forma que Deus age. Então nós vamos nos aproximando daquilo que é Deus, daquilo que Deus é de verdade. Que o Evangelho, irmãos, é algo que não é para nos poupar daquilo que não é o nosso ideal. Então a gente tem um grande problema, porque quando nós começamos a falar para os irmãos que Deus ele não está agindo de acordo com o nosso certo ou com o nosso errado, os irmãos começaram a questionar porque eles não entenderam dessa forma. Porque a vida toda nós achávamos que Deus ele aprovava o nosso certo e reprovava o nosso errado. Então, na minha ignorância, eu achava que o que Deus queria o tempo todo era me poupar de sofrimento, era me poupar de coisas que eu não queria, de coisas que me faziam infeliz. Então, essa era a forma com que eu interagia com Deus, que eu pensava Deus, que eu entendia Deus. Até que eu comecei a entender que o Evangelho não era para me poupar de nada, mas sim para me salvar. Aí eu pensava, bom, se o Evangelho me salva, ele me salva para o céu? Aí eu comecei a entender que também não é que ele me salva para o céu. Ele me salva justamente onde eu queria ser poupado. É lá que ele se revela. É lá que tem que se manifestar. É lá que eu vou mostrar ou vou revelar o que eu tenho da parte de Deus em mim. Então é nessa hora, né, irmãos? É nessa hora que a gente consegue, de fato, revelar, verdadeiramente revelar o que nós temos de Deus em nós. é muito Então, simples para poder entender isso aí, irmão. oi, Se a gente for ver da forma que o irmão está falando, é muito simples de entender. A gente pode tirar assim o exemplo dessa pandemia. Ela veio para todo mundo. Se fosse só para aqueles, entre aspas, bonzinhos, só iria acontecer com as pessoas que, que não são boas, né? Que é que nem o sol vem para todos, a chuva vem para todos, né? entendi, Então, eu acho que é essa linhagem que o irmão está levando, né, irmão? com certeza. A forma que o irmão falou que o evangelho ele veio para poder nos ensinar o caminho, mas não para nos livrar das coisas ruins. Exatamente, irmão Serginho. Então, e é que nem, Exatamente. e se a gente entende que somos o Cristo está em nós, nós somos o Cristo, somos um, dificuldades com a vida, ela vai passando e você não vai nem percebendo, porque Deus nem permitiu que, às vezes, até tal doença não venha em você, ou ele te limpa o corpo daquilo, de alguma coisa que apareceu, porque você sabe e tem a certeza que aquele corpo é morada do Filho
e somos todos um. É isso aí mais ou menos que eu estou entendendo. Correto. Então, por exemplo, o que é a realidade, irmão? A realidade é a nossa parte celestial. Essa é a realidade. Embora nós estamos num corpo, nós temos sentimentos, nós sentimos de verdade as coisas, né? Isso aí é fato, né? A gente sente. Mas a verdade mesmo, a essência mesmo é a nossa parte espiritual, a nossa parte celestial. Essa parte celestial, ela não sofre dor, ela não sofre desespero, ela não sofre infelicidades. Então, para que a gente possa entender isso, nós temos que começar a olhar para as coisas que são celestiais, irmãos. A entender as coisas que são celestiais. Porque eu já conversei com irmãos que eles diziam assim, ó, mas como é que Jesus ele se revelou, ele se manifestou, ele veio, se ainda existe dor, se ainda existe o choro, não é porque eles leem na Bíblia, eles vão dizer que o choro vai acabar, né? Que haverá felicidade e tal. Aí eles começam a associar as coisas carnais das coisas celestiais, começam a fazer dissociação, tá? Mas aí é dito assim, irmãos, existem duas Jerusalém, a Jerusalém terrena e a Jerusalém que desce do céu. Na Jerusalém terrena, você vai ver que tem todo tipo de coisas terrenas. Só que na Jerusalém celestial, ali só existe coisas celestiais. Ali está a essência, ali está o celeiro da verdade, ali que está a condição verdadeira nossa, ali que está a nossa essência verdadeira. Então, esse evangelho que para muitas pessoas é o que veio, é o que veio da parte de Deus para que as pessoas sejam poupadas e não salvas, né? Porque é o que eles veem por salvação, eu vejo por aquilo que as pessoas querem é ser poupadas e não ser salvas, né? Então esse evangelho, ele é para me transformar na pessoa de Cristo. E não para me poupar de infelicidade, de sofrimento, de coisas que eu não gosto, me poupar de desprazeres, né? Não é para isso. Ele veio para me transformar na pessoa de Cristo. Por isso que quando nós vamos lendo o Evangelho, você vai encontrar uma frase que o apóstolo Paulo cita, ele fala que é Cristo em nós. Aquilo que o irmão Serginho falou, é Cristo em nós. Se é Cristo em nós, então Cristo é nosso Salvador. Por que Cristo é nosso Salvador, então, irmãos? Porque ele nos poupa? Não, não é porque eu estou insistindo nisso, porque outras pessoas vão estar ouvindo depois do vídeo, tá, irmãos? Cristo ele é o nosso Salvador, não é porque ele nos poupa. Cristo ele é o nosso Salvador porque ele revela a referência de Deus para o nosso homem interior, para o nosso espírito, irmãos. Por isso que ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador, então preste muita atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Cristo ele é o nosso Salvador, porque ele revela a referência de Deus para o nosso homem interior. Então, ali, essa pessoa que assim compreende, ela entende o que é ser um filho de Deus, um filho salvo de Deus, um filho já dentro daquilo que é a proposta da Jerusalém celestial, de uma vida celestial, de uma cidade celestial, de uma morada celestial, com coisas celestiais, né? Então, isso é a nossa salvação. O que é a nossa salvação? A nossa salvação é a nossa identidade, é a nossa consciência de que somos a referência de Deus, igual Cristo é a referência de Deus. Essa é a nossa salvação. Então, o dia que eu entendo que esse Cristo que está em mim é a referência de Deus,
e que eu sou essa referência de Deus, eu sou, em essência, eu sou isso que Cristo é, né? O Evangelho me transforma nessa pessoa, ele me dá o entendimento dessa pessoa, que eu sou essa pessoa, então isso é a nossa salvação, essa identidade da nossa consciência. Eu acho que os irmãos estão compreendendo. Quer falar, irmão Serginho? Quero, irmão. As pessoas que estão no sistema religioso e, e ainda estão esperando a volta de Cristo, o que acontece com essas pessoas? O que vai acontecer se elas nunca a mente não abrir a respeito de que ela já é um Cristo? Entendeu? O que vai acontecer? No que sentido você fala? Depois que elas morrerem? É, que o corpo tombar. Ela vai para o mesmo destino que todos nós, irmão. Todo mundo vai para o Então, mesmo irmão. lugar. Então, irmão, mas se elas ficam sabendo disso, você acha que ela vai estar preocupada Não, de mas não precisa estar querer preocupado mesmo. O viver o evangelho não é Cristo? para preocupar ninguém, Não, né? não, eu digo assim, preocupação pode dizer, mas ela vai estar preocupada de querer viver o Cristo? Porque as pessoas estão pensando muito em coisas materiais, né, irmão? E a salvação da Sim, alma, né, que é pregada nas igrejas, né? Entendeu? Que estão ali dentro, por quê? Porque tem medo de perder a salvação da alma, né? É uma coisa assim que eu fico curioso, né? Assim, tá. será Olha, por que Deus exemplo, vai manifestar, vai tomar um caminho que vai manifestar assim da pessoa? Porque desde que haja interesse na pessoa, que quer conhecer a verdade mesmo, o amor mesmo, a vida, que é o Cristo, né? E outros não têm esse interesse, quer salvar a alma, vou ficar aqui que eu não quero perder a salvação da alma. Quando Cristo voltar, quando Jesus voltar, todo mundo vai queimar no fogo e eu não vou, entendeu? Deus me livre de eu queimar no fogo, né? Não é assim que as pessoas pensam? Eu pensava até outro dia, até uns meses sim, atrás, né? sim, a Mas maioria pensa sempre assim mesmo. querendo conhecer a verdade. E eu creio que Deus esclareceu a verdade. Eu creio que a verdade está bem explícita para mim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A irmã Raquel também quer falar, irmã Raquel? Pode falar. Boa noite. Boa Boa noite. noite, mano. Estava ouvindo vocês, o irmão Serginho, e lembrando, né, da experiência que a gente teve religiosa. A gente pertencia a uma denominação. E hoje eu vejo de uma maneira mais ampla como eles sendo filhos da escrava e nós sendo filhos da livre. Eu vejo assim as histórias espiritualmente elas se repetem. É porque o irmão Serginho estava questionando a parte deles, né? Eles estão esperando a segunda vinda de Jesus, não é isso, irmão? E eles, né, estão ali por causa que creiam na salvação da alma, né? Tem que aceitar Jesus, tem que se batizar nas águas, tem que seguir todo aquele rito, né? Toda aquela doutrina. Então, eles estão debaixo de rudimentos de homens, doutrinas humanas, então eles estão sendo escravos, eles estão presos ali. E nós não, nós já a gente obteve um entendimento mais amplo, a gente já está conseguindo a entender. Eu, principalmente, hoje eu já tenho convicção quem eu sou. Hoje eu já tenho convicção da minha verdadeira identidade, né? Então, hoje, eu já vejo e entendo que eu não preciso mais de uma religião ou de pertencer a um grupo religioso.
entendeu? Porque o que eu buscava está dentro de mim, né? E isso que eu quero dizer não está dentro do meu corpo, da minha carne, não, está dentro da minha consciência, no meu ser, né? Então, hoje eu vejo assim, é como o irmão Arlindo falou, concordo plenamente com o que ele falou a respeito da salvação, né? Em questão dos irmãos também, que eles estão presos, eles são escravos, né? De uma religião. Eles estão, eles acham que estão certo, mas eles estão presos a uma convicção errada. Esse é meu ponto de vista, de entendimento também. Amém, irmã Raquel, muito bom. É porque assim, ó, Maravilha. tem dificuldade de muitas vezes expressar em palavras. Eu até prefiro muitas vezes escrever, digitar, né? Eu tenho dificuldade de falar, me expressar, mas eu concordo com tudo que eu ouvi até agora, o irmão Orlindo, com o meu raciocínio está correto. Amém. Muito bom. Muito bom mesmo. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust